Olá, meus amigos. Gente, na sexta-feira é feriado, não é isso? Então, sexta-feira é feriado, nós vamos ter a nossa reunião presencial às 18 horas. Então, aqueles que estão acostumados a participar das nossas reuniões, às 18 horas vai ter a reunião até às 19h20. Então, chega cedo e você já sabe como procede, né? Então, sexta-feira, 18 horas e domingo às 18 horas. Nós vamos ter a nossa reunião presencial lá na Atos, tá certo? Preste atenção. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Preste atenção. Tudo que não aconteceu em sua vida ainda, não aconteceu porque você não decidiu e porque Deus não quis. E não porque o diabo não quer. E não porque Satanás o impediu. O Senhor diz em sua palavra, agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus decide, quando Deus quer, quando Deus resolve fazer alguma coisa em sua vida, quem pode impedir? Estamos agora diante de um momento em que nós precisamos muito que Deus decida por nós, que Deus faça a escolha por nós, que Ele venha agir, que Ele decida antes que o mundo decida. E nós precisamos hoje, urgentemente, dessa interferência de Deus. Então, esta é a pergunta. Quem decide o teu destino? Se você decidiu e apresentou diante de Deus a sua vida, o seu propósito, apresentou diante dele o caminho que você quer seguir, e a palavra de Deus diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. O homem faz o plano e o Senhor decide, mas você precisa apresentar o plano. Você precisa decidir, se apresentar diante de Deus e decidir. Essa decisão que vai fazer com que Deus comece a trabalhar em sua vida. E com base nesse relacionamento que você está desenvolvendo com Ele, por isso que eu estou sempre aqui apresentando Abraão como um exemplo a ser seguido, porque a palavra de Deus nos ensina isso. O Senhor nosso Deus nos mostra Abraão como exemplo em Isaías 51, quando ele diz, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque ele era só quando eu chamei, mas eu chamei, o abençoei e o multipliquei. E esse é o caminho e este é o exemplo a ser seguido enquanto você passa por esta terra. O propósito de Deus, para que Ele comece a fazer por você, o que infelizmente não está fazendo pela grande maioria, é que você aprenda com Abraão a qualidade da fé que Ele quer encontrar naqueles que invocam o seu nome. E eu sei que você quer o melhor para você. E é com base nessa experiência bíblica e neste exemplo que o Senhor Deus nos deu, que eu estou despertando agora a sua mente, para que você não permita que o mundo decida por você, para que você não permita que o mundo faça as escolhas que você deve fazer. Então você decide e Deus age. E agindo o Senhor, quem o impedirá? Ninguém. Então o que não aconteceu em sua vida ainda é por conta de duas coisas. Você não decidiu e Deus não quis. Não tem essa de o inimigo, o diabo está impedindo.
Não tem essa de apresentar justificativas diante de Deus e dos homens para justificar a inércia, a preguiça, o medo, a insegurança, a desistência, muitas vezes influenciada por pessoas, influenciada pelas circunstâncias. E você está vendo o mundo decidindo o destino de milhares de pessoas, principalmente agora no tempo da pandemia. Inúmeras pessoas tendo o seu destino selado e determinado por uma peste e pelos poderes que decidem o destino dos homens. Então a maioria das pessoas não tem a vida que merecem. Muitas porque não decidiram ainda. Porque ainda não decidiram. Decidir é querer. Onde há uma vontade, há um caminho. Esse é um provérbio que eu gosto muito porque tem muito a ver com a experiência bíblica. Quando o mar estava diante do povo de Deus e eles tiveram que decidir. Quando Deus mandou o povo retroceder e deu ordem a Moisés, e o povo tinha 2 desafios imensos. Atrás, Faraó. Na frente, o mar. Quando o povo retrocedeu, ficaram em uma bifurcação de pedras, chamada Pi-Hairote. Eles não tinham para onde ir. Não existia a mínima possibilidade de escapar. Mas naquele dia, Deus estava dando uma aula para o seu povo. Estava mostrando que quando nós decidimos, tudo muda. Quando o povo começou a clamar em desespero, quando as pessoas começaram a dizer não há saída e todos morreremos nesta perseguição, o que foi que aconteceu? Deus deu ordem e disse para Moisés: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que siga em frente. Quando houve essa decisão, segundo o que está registrado na palavra de Deus, as águas se abriram, o mar abriu. O que isso significa? Então você decide e Deus começa a agir. Por isso que ele diz aqui em sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, sem essa, dizer que o diabo está impedindo, que o demônio está impedindo, ou que alguma coisa, se não aconteceu, é porque você não decidiu e porque Deus não agiu. Agora, como fazer Deus agir? Primeiro, ter comunhão com Ele. E o nível de comunhão, você é capaz de apresentar a fé, a qualidade da fé que o agrada. Está escrito em sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E sem agradar a Deus, nós vamos para onde? Se precisamos dele como parceiro agora, mais do que nunca. No momento em que se ficar, o bicho pega. Se sair, o bicho come. Quantas pessoas agora? Se fica em casa, morre de fome, se vai às ruas, tem o risco de adoecer, de pegar essa peste. É uma situação muito semelhante. E diante de várias outras situações na vida que exigem decisões. Então, quando o Senhor nosso Deus nos orienta a confiar nele, principalmente em momentos em que não existe nenhuma possibilidade de saída e precisamos da assistência dele, prosperar
no deserto, que foi o que ele fez na vida de Abraão, ora, precisamos do auxílio de Deus mais do que em qualquer outro momento. Então, como despertar o interesse de Deus para que Ele faça por nós o que, infelizmente, Ele não está fazendo pela maioria das pessoas, por milhares de pessoas? Você aprende com Abraão, para aquele a quem Ele mandou você olhar. Não estamos falando de questão aqui religiosa, de escolher uma religião. Estamos falando de relacionamento. E quando você vê que estar no esconderijo do Altíssimo é um lugar que você se põe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um lugar que você escolhe, que você se põe. Quando você apresenta diante de Deus a qualidade da fé que o agrada. Essa confiança, essa determinação, esta honra. Quando nós honramos a Deus, nós provamos para Ele de quem nós dependemos e provamos em quem está a nossa confiança. Então, nesse momento, você está esperando o socorro de quem? Você fala em Deus, você diz que está esperando em Deus, mas os seus sentidos estão voltados para alguém, para alguma pessoa. O seu olhar está voltado para o homem, que é o que aconteceu com o mendigo Lázaro, que segundo o texto bíblico ele estava embaixo da mesa do rico, na esperança de receber assistência daquele homem, e morreu pobre, leproso? Ou você está na condição de Abraão, que teve a oportunidade de ser servido pela mesa dos homens, quando o prefeito de Sodoma se apresentou e diante dele ele disse: fica com os despojos de toda essa gente que você resgatou junto com teu sobrinho. E naquele momento ele disse: nem um fio de uma correia de uma sandália, para que depois não diga que enriqueceu Abraão. Ele rejeitou a oferta daquela mesa, mesmo sendo uma recompensa por direito, mas ele viu que aquelas pessoas, além de sequestradas, saqueadas, elas foram roubadas. Ele não fez uso desse direito para que aquelas pessoas não sofressem maiores danos além do que eles sofreram naquele sequestro. E Abraão disse: nem um fio de uma correia de uma sandália, para que depois não digam que enriqueceu Abraão. Olha o perfil deste homem, muito diferente da maioria que existe hoje. E muitas vezes ultrapassa os limites e até mesmo o que não tem direito ele rouba do outro, tira do outro. Entra na seara do outro, do suor, do sangue, dos esforços do outro. Note que logo em seguida veio ao encontro de Abraão Melquisedeque. Ele expôs a mesa da comunhão do Senhor e ali ele honrou ao Senhor. Então ele fez a escolha de honrar a Deus em sua mesa. Naquele momento, ao invés de receber, ele deu. E ele apresentou a Melquisedeque aquele sinal de comunhão com Deus e de total dependência dele. E a partir daquele momento, Deus começou a falar para ele algo que nós precisamos ouvir hoje. Quando o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Não tenha medo. E Abraão sobreviveu ao deserto e prosperou naquele lugar. Por isso que nós apresentamos Lázaro, o mendigo, debaixo da mesa dos poderes do homem rico, daqueles a quem os homens aprendem a depender, olhar, e muitas vezes fala que está esperando em Deus, mas no seu íntimo os seus sentidos estão voltados para aquele homem, ou para um governo, ou para alguma pessoa, para algum rico, ou para alguma coisa
que a pessoa olha como uma esperança em sua vida. E Lázaro ali representa este homem. E morreu o pobre leproso. Enquanto Abraão olhou para o lugar que Deus deu ordem e disse: assim será a tua descendência. Não olhe para o caos, eu sou o teu escudo, eu vou te fazer prosperar nesse lugar. É alcançar diante de Deus esse nível de comunhão e assistência. É conquistar diante de Deus essa interferência dele em nossa vida. Esta é a verdadeira religião. Comunhão com Deus. E não uma nomenclatura, o pertencimento a alguma ordem religiosa e a defesa dos interesses supostamente de Deus. Enquanto o maior interesse de Deus é ter o seu coração. Você sabe que mesmo Deus sendo rico, poderoso, Ele não tem tudo? Você sabe? Porque é uma coisa que Ele só tem se nós entregarmos a Ele. Se nós decidimos, Deus só tem quando nós entregamos. Nem mesmo Deus tem tudo. E o que na realidade nós temos que Deus não tem? O nosso coração. Por isso que Deus nos põe diante de situações na vida que nos dá a oportunidade de provar onde está o nosso coração, em quem confiamos, de quem dependemos, e quando o teu coração está nele, como ele diz em sua palavra, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, você tem tudo com Deus. E aí você passa a contar com uma assistência que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem. Então, essa comunhão que é necessário, principalmente agora no caos, para que você também possa gozar do mesmo privilégio que Abraão, de atravessar esse deserto, e não somente sobreviver ao deserto, mas prosperar nele, enquanto passa por ele. Medita nisso, pense nisso, fale com o Espírito Santo e receba essa palavra do Senhor e medita. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então você não decidiu e Deus não agiu. E por que Deus não agiu quando você decidiu? Então, o que não aconteceu em sua vida é justamente por conta desses dois fatores. Ou você não decidiu, ou depois da sua decisão não houve nenhuma ação de Deus para fazer por você, o que infelizmente você não pode fazer sozinho. Aprenda com Ele. Ele vai te ajudar e você vai passar por esse momento e além de atravessar esse momento, honrando ao Senhor, você vai prosperar. Tá bom? Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães. Lembrando que sexta-feira é feriado, não é isso? Então, por conta do feriado, às 18 horas, nós estamos na Atos. Então, você pode comparecer presencialmente. Então, chega cedo, já sabe como funciona, já sabe qual o modo como nós agimos ali. Então, chega no horário, porque 19h20 em ponto nós encerramos todas as atividades e nós temos um limite muito restrito de pessoas por conta do momento que estamos vivendo. E no domingo, às 18 horas, também a reunião presencial. Tá bom? Fica com Deus, medita em cada palavra, que o Espírito Santo fortaleça o teu coração e que você seja vitorioso nesse momento e que você possa prosperar no momento do caos. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até sexta-feira. Fica com Deus.